Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre valorização de uma obra de arte, do seu trabalho, né? É muito importante que o artista tenha consciência da valorização do seu trabalho, porque parte dele, essa consciência, essa tomada de consciência, parte dele é toda essa preocupação, né? Raramente alguém vai pegar o seu trabalho no colo, vai defender como se fosse um trabalho exclusivo, especial, se o próprio artista não tomar essa consciência. Desde cedo é muito importante, por exemplo, que você tome algumas atitudes. Eu anotei aqui 5 atitudes que eu acho interessante que você tenha consciência de que são importantes, tá? A primeira é a assinatura. Eu acho que isso aí é uma coisa praticamente obrigatória, óbvia, né? Você tem que assinar o seu trabalho. Você tem que, de uma forma ou de outra, registrar seu trabalho, a sua assinatura. Não quer dizer que você tenha que ter a vida inteira a mesma assinatura, porque isso aconteceu com grandes artistas também, sempre tiveram alguma alternância na assinatura. Conforme foram amadurecendo, provavelmente algumas assinaturas foram... Você não precisa acertar na primeira. Algumas assinaturas foram se modificando, mas você tem que ter consciência que essa trajetória tem que ser registrada, para que todo mundo saiba que você é o mesmo artista desde o primeiro dia até o final dos seus trabalhos. Então isso de uma forma ou de outra tem que estar registrado. E a assinatura é muito importante. A assinatura muitas vezes pode não ser tão legível, né? Por isso que eu recomendo sempre que o artista, além de assinar na parte na frente, que eu acho é importante, só que a assinatura tem que ser uma assinatura singela, não atrapalhar o trabalho, você possa registrar o seu nome também na parte de trás do trabalho. A sua identificação é muito importante no trabalho. Isso é importante para quem compra, é importante para quem tem uma obra de arte. Dificilmente alguém compra uma obra de arte que não seja assinada. Se sabe quem é o autor da obra de arte, normalmente procura o autor para que seja autenticada e assinada. Então dificilmente alguém tem uma obra de arte pendurada na parede sem assinatura. Muito difícil. Bom, essa é a primeira parte. Segundo, título da obra. A obra tem que ter um título, uma identificação. Como tem um livro, como tem uma música, como tem várias coisas tem um título. E obra de arte não é diferente. Você tem que titular sua obra de arte. Eu reconheço que, por exemplo, no início você faz muito estudo, muita cópia, muita coisa. Você pode ir lá identificar de uma forma ou de outra o seu trabalho. Mas a partir do momento que você decide que vai fazer uma obra de arte importante, que essa obra de arte, você tem uma ideia, que essa ideia possa se transformar em importante, é uma leitura que você vai fazer de alguma coisa, é importante que você tenha um nome. E esse nome normalmente é importante também que seja marcado nas costas da tela, tal, para que permaneça junto com a tela, tá? Então, esse nome faz parte da história que você vai contar depois. Então você tem lá uma ideia, sei lá, de um acontecimento, porque normalmente é assim que a gente procede, né, na pintura, e aí você registra um nome que você considera interessante e a história acompanha esse nome depois, tá bom? Então, terceiro item que eu considero importante é datar. Datar a obra é muito importante.
Você não precisa datar na obra na parte da frente da obra, na parte ali junto com a assinatura, não há necessidade. Mas colocar na parte de trás, datar a obra, é muito importante porque conforme você vai passando o tempo, pode não ser importante no começo da sua vida como pintor, mas como vai passando o tempo, você vai precisar dessa data para fazer uma certa história, para fazer uma retrospectiva da sua vida artística, escrever a sua história, entende? Então a data, ela define claramente em que período e o que você estava fazendo naquele período, o que você estava pensando, e inclusive da sua evolução técnica ou não, entendeu? Dependendo muito do que você decide fazer, tá? Então datar é muito importante. Registre essa data em algum lugar, mas principalmente na tela, para que o comprador saiba de que período que ele está falando. Tá? Outro item que eu considero importante, que é o quarto item, é o registro das obras. Eu já falei em outras aulas, vai estar escrito aqui embaixo, sobre o registro de obras. Lá vocês têm alguma ideia de como essas obras são registradas. O registro de obra ele é extremamente importante porque, na realidade, você tem um histórico dessa obra de arte. Você pode, de uma forma ou de outra, fazer um acompanhamento, você ou quem controla as suas obras de arte com o futuro, pode fazer um acompanhamento de onde que essa obra de arte está, com quem está, isso pode ser registrado, você pode fazer um acompanhamento disso. E também você tem um controle sobre a sua produção de obra de arte. Eu acho isso muito importante, porque as obras de arte, normalmente, elas têm mais valor quando elas têm significado, lógico que elas têm uma certa significância, e quando elas têm uma quantidade menor de produção, né? Isso funciona basicamente como uma moeda. Quanto mais você imprime, mais desvalorização dessa moeda, acontece. E os trabalhos é a mesma coisa. Você pode ganhar muito dinheiro com volumes de trabalhos, isso não está em discussão, porém existe uma degradação dos preços desses trabalhos. Os trabalhos com menos trabalhos, quer dizer, menos quantidade de trabalhos, maior o preço de cada trabalho, porque ele vai ficando meio que exclusivo. Então, esse registro ele é muito importante para que você tenha realmente um certo controle. Artistas que têm, em média, na sua vida profissional, 1.000, 1.500 trabalhos, né, têm um preço, muitas vezes, mais interessante que artistas que têm 20.000 trabalhos. Né? Então, isso é a lei da oferta e da procura, não adianta, não sou eu que estou dizendo isso, isso é o mercado, é a lei do mercado. E o último item é sobre um histórico do seu trabalho. Como eu já falei ali na hora do título, eu já expliquei, você tem quando você vai fazer um trabalho, você normalmente é levado por uma ideia que você tem. Essa ideia tem uma pequena história. Bem ou mal, tem uma pequena história. Sempre tem. Não é que você pegou do nada e tal. Você tem uma historiazinha, mesmo que seja uma história de 4, 5 linhas. É uma história para você contar sobre aquela obra de arte ali. Essa história você vai registrando, principalmente quando você começar a fazer uma obra de arte, você tem uma ideia. O interessante é você registrar a história. Talvez o título não seja importante no momento, mas você registrar essa pequena história. Eu tenho uma história mais ou menos assim, tá, sobre alguma coisa que eu vou fazer uma pintura, registro num caderno, num registro já esse início dessa pequena história com o desenvolvimento do trabalho. Muitas vezes você tem ideias que podem ser alteradas. Essas ideias também são registradas, né?
e você pode, no fim, fazer uma somatória disso, fazer um resumo dessas várias etapas de história e conseguir com isso ter uma pequena história sobre a obra que você está executando. Automaticamente o título dessa obra vai sair dessa pequena história. Então é muito importante que você tenha esse conteúdo, essa história. Dificilmente, né, ou as pessoas têm esse interesse pela história, porque a história ela faz parte de um conjunto de obras de arte. A história ela faz parte, por exemplo, a história do artista ela faz parte, né? É só ver os artistas famosos que tem e vocês têm facilidade de acompanhar aqui. E principalmente quando o artista tem uma história mais dramática, ele é muito mais procurado, até pela sua dramaticidade. O ser humano gosta disso, né? E quando tem uma história que envolve, por exemplo, envolve algum acontecimento, aquela obra foi feita baseada nisso, tal, é muito importante que esteja claro. Quando a gente fala de história, de ideias, de pintura, tal, aqui vai uma observação minha. Existem muitos críticos, por exemplo, que avaliam obras de pintores que já não podem responder por elas, obras que aparecem em museus, obras que aparecem em uma série de lugares, e fazem uma explanação, explicam um certo conteúdo, contam uma certa história, muitas vezes apoiados em períodos, apoiados em, de técnicas que existiam no momento, do que se fazia no momento e uma série de coisas. Eu diria sempre o seguinte: essa explanação ela não tem a consistência do pintor, tá? Ninguém tem capacidade de adentrar na cabeça do pintor e tirar dele aquilo que ele pensou quando ele estava pintando. Nem mesmo o pintor muitas vezes acaba sendo tão claro na sua colocação. Ele muitas vezes tem segredos na sua própria arte. Eu falo isso por mim, né? Eu falo pela minha experiência. Nem sempre o pintor ele desnuda a sua arte, porque existe ali uma certa vingança do pintor em manter alguns segredos que só ele sabe. Então muita gente inventa uma certa história ou procura se aproximar daquilo que o pintor estava pensando. Você pode acreditar, não é verdade. O pintor sempre pensou alguma coisa diferente daquilo que as pessoas comentam. É que ele não está aí para comprovar, mas não, eu posso falar isso pela minha experiência de pintor. Você sempre estará fazendo alguma coisa em que fica muito difícil uma outra pessoa imaginar. Eu falo isso em muitas artes, não é só na pintura. A ideia muitas vezes ela é focada num objetivo totalmente diferente. Quando você ouve uma música, muitas vezes você tem uma ideia de que aquela composição, aquela letra, aquela poesia, ela foi feita baseada numa determinada situação. E muitas vezes eu fui surpreendido por compositores explicando exatamente a origem dessa música, a origem dessa letra, e não tinha nada a ver uma coisa com outra. Nada combinava com nada, entendeu? Aquilo era de uma ideia completamente diferente. Existem inúmeros casos assim. É só vocês pesquisarem. Então não se iluda muito com essa história de pessoas que criam uma história, uma fantasia em cima de uma obra de arte, porque na realidade o máximo que ele pode fazer é explicar tecnicamente aquela obra de arte, o período que ela foi executada, qual foi a intenção mestra sobre aquilo, mas nunca ele vai saber profundamente em detalhes o que o pintor estava pensando, tá bom?
Espero ter contribuído com vocês. Um abraço, tá bom? Tudo de bom.